sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos no 9º vídeo dessa série, desse projeto, desse propósito de 21 dias de oração. E nós já chegamos ao 9º, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Então esse é o primeiro vídeo que você assiste, tem 8 vídeos abaixo aí para você estar assistindo, são 8 vídeos de propósito, você vai achar no card, na apresentação dele ali, 21 dias, então clica ali que você vai ver que tem algo extraordinário de Deus para a sua vida. Hoje nós estamos no 9º, claro que no nosso canal tem outros vídeos que você possa estar assistindo, falando de diversos assuntos. Hoje eu tenho um assunto muito relevante, que eu tenho certeza que vai estar falando com você, aí aonde você estiver assistindo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, não sei, no hospital, em cima de uma cama, ou você muito bem, no sofá com a sua família, ou você está a passeio, no carro, não sei aonde você está assistindo esse vídeo. Eu sei que a palavra de Deus é atemporal, ela vai ultrapassar os limites para te alcançar, e ela não volta vazia. Ela tem o propósito de ir até você e fazer agir, né? Fazer algo através da sua vida e na sua vida. Então, eu quero compartilhar hoje um texto com vocês. Você encontra em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Um texto muito conhecido, um texto que nós recitamos ele várias vezes, muitas pessoas conhecem, que é quando Jesus vai andar sobre as águas. O texto, a partir do versículo 22 até o versículo 36, fala que Jesus ele está pregando, ele está ensinando ali uma multidão, e a multidão está ali. Quando ele termina o seu sermão, ele fala para os seus discípulos, entrem no barco e podem ir. Enquanto eles estão indo, ele está se despedindo, ele está falando com todo mundo, e enquanto isso o barco está no mar, está na água, e a Bíblia fala que há um movimento muito grande das águas devido a muito vento, e lá pela 4ª vigília, lá pela madrugada, Jesus ele vai encontrar com os seus discípulos. Talvez os discípulos soubessem que Jesus iria ao seu encontro, mas calculava que Jesus talvez pudesse chegar num barco, ou talvez que Jesus esperaria pela manhã para ir até eles. Mas a Bíblia fala que Jesus, pela 4ª vigília, pela madrugada, ele está indo, e ele não está indo num barco. Jesus está indo andando sobre as águas. E quando ele chega até eles, há um pavor muito grande, há um desespero, há uma curiosidade, enfim, há diversas coisas acontecendo naquele momento com os seus discípulos. E os discípulos são aqueles que presenciaram milagres, presenciaram coisas extraordinárias, presenciaram diversos tipos de coisas que Jesus executou na presença deles. Mas naquele momento ali os discípulos ficaram meio atônicos, ficaram bem alerta. E Pedro, como sempre Pedro, ele se prontifica dizendo, Senhor, se é o Senhor, permita que eu também vá até aí. E Jesus naquele momento diz para Pedro, Pedro, pode vir. E Pedro ele pisa naquelas águas ali, ele firma os seus pés e ele vai em direção a Jesus. Só que a Bíblia vai dar um relato, vai dizer que por causa, presta bem atenção agora, por causa do barulho, por causa da ventania, por causa da tempestade, por causa do mar ter ficado bravio, por as águas se mexerem muito, pelas águas se balançarem muito, Pedro tira o foco de Jesus por um instante e agora ele vai olhar para a sua volta. E quando ele olha para a sua volta, o que acontece? Automaticamente ele começa a afundar. Literalmente é isso que acontece quando nós tiramos o foco de Jesus e começamos a olhar as coisas que estão à nossa volta. Sabe, eu tenho um texto, um versículo, um verso na verdade, para esse momento das águas bravias ali e Pedro olhando para as águas e se desesperando. A Bíblia diz que se passares pelas águas você não irá afundar. Se nas águas tu passares você não irá se afogar. E se porventura você passar pelo fogo, o fogo não irá te queimar. Sabe, é Jesus, é a palavra de Deus te dando uma certeza de algo. Pedro ali, ele tira o foco de Jesus, é o que a gente fazemos muitas das vezes, nós tiramos o foco de Jesus para olhar para as laterais, para as circunstâncias que estão à nossa volta, e quando você olha automaticamente o que acontece, você afunda. Um vídeo anterior a esse, eu estava falando sobre os que param no meio do caminho, os que olham para trás, que eu dei referência da mulher de Ló, parou, olhou para trás, virou uma pedra de sal, virou uma estátua de sal. E aqui eu estou falando daqueles que estão andando sobre as águas. Sabe o que é andar sobre as águas? É viver um sobrenatural. Andar sobre as águas é viver um milagre, é viver algo extraordinário, porque me fala na Bíblia
quem sem ser Jesus e Pedro que andou nas águas. Você vai ver que não importa se foi 1, 2, 3 passos, mas Pedro experimentou de viver uma esfera sobrenatural. E por que que ele saiu dessa esfera? Por que que Pedro já não estava mais vivendo naquele ambiente sobrenatural, dentro daquela profundidade que Jesus ofereceu a ele? Porque ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar à sua volta. Às vezes nós estamos saindo do propósito, saindo do milagre, saindo da projeção, saindo daquela profundidade que Jesus nos chamou, porque nós paramos de olhar para Ele e começamos a olhar para as dificuldades que estão à nossa volta, para as impossibilidades. Quando você olha para as impossibilidades, automaticamente ela vai tomar conta do seu coração, ela vai tomar conta da sua mente, vai entrar o pavor. Quando você começa a olhar para as fraturas, você vai dizer, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Quando você olha para a enfermidade e diz, não tem mais para onde eu correr, o que que eu vou fazer? Automaticamente você está saindo, você saiu daquela esfera sobrenatural e entrou numa esfera natural. E a esfera natural, automaticamente ninguém andaria sobre as águas. Na esfera natural, ninguém viveria a intensidade do milagre. Só vive isso quem vive em uma esfera sobrenatural. Para você viver numa esfera sobrenatural, automaticamente tem que se desligar de tudo que está à sua volta. Desligar do mundo, se desligar da pressão, se desligar das vozes que tentam roubar a sua atenção e focar unicamente em Cristo Jesus. Focar exclusivamente em Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro começa a afundar, Pedro ele é esperto, porque Pedro ele olha para as suas adversidades, ele olha para a sua luta, talvez olha para si mesmo e diz, como eu poderia estar andando sobre as águas, como eu poderia estar andando agora numa esfera sobrenatural, e ele começa a afundar. É isso mesmo, ele afunda. Ele além de parar, ele começa a afundar. Mas Pedro é esperto, porque a Bíblia diz que Pedro estende a mão e começa a gritar para o socorro, dizendo, Jesus, socorre-me. Jesus, socorre-me. E no mesmo instante, Jesus pega Pedro pela mão e levanta e coloca Pedro no barco. E ele vai dizer sobre a fé. Ele vai dizer sobre a fé do homem. Eu quero compartilhar aqui com você o trecho que ele vai falar da fé do homem. Onde Jesus ele posiciona para falar da fé. E logo estendendo a mão, versículo 31, logo estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, quando subiu para o barco, acalmando o vento, então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, e dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando o homem daquele lugar conheceram, mandaram que todas aquelas terras em redor trouxeram-lhe todos os tipos de enfermos, e rogando-lhe que ao menor eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos, curados ou sarados. Jesus pega Pedro, coloca Pedro no barco e diz, por que duvida? Porque é um homem de pouca fé. E por duvidar, dali Jesus conversa com os discípulos, ele explica os discípulos estão adorando a ele atravessa aquele mar, aquele lago e chega em Genezaré. Quando chega lá, as pessoas sabem que Jesus está vindo, que Jesus chegou, eles pegam todos os tipos de enfermo e levam. E os enfermos têm a consciência, se eu apenas tocar na sua orla, eu ficarei curado. Sabe, ali Jesus ele está no barco, aquele momento entre discípulo, mestre e discípulo, e ele fala sobre o nível da fé. Ele fala sobre o grão de mostarda. É onde ele fala, se tiveres fé como o grão de mostarda. Porque ele fala do grão de mostarda dando um exemplo da proporção. Porque o grão de mostarda é uma semente muito pequenininha. O grão de mostarda é uma semente muito minúscula, muito miúda. Mas jogada em uma boa terra, ela produz. E aquela hortaliça, ela chega ao crescimento absurdo, ela chega a uma proporção exagerada. Tem relatos que ela pode chegar até 5, 6 metros de altura. Então imagina uma hortaliça, imagina um pé de couve, um pé de alface, chegar a 5 metros de altura, 6 metros de altura. Então ele está falando, se tiveres fé como um grão de mostarda, ainda que aparentemente pareça pequeno, ainda que aos olhos não é algo insignificante, mas se você cultivar, se você jogar em uma boa terra, a proporção é exagerada, a proporção é gigantesca, a proporção é extraordinária. Então, querido, eu quero deixar esse vídeo para você, que você possa meditar nele. Deixa Deus falar com você da forma que precisa ser falado.
Deixa Deus trabalhar na sua alma. Se ele falou, se esse vídeo falou com você, se a mensagem falou com você, compartilhe, curta, deixa aqui um comentário, porque o seu comentário é muito relevante para nós, para que nós possamos ler, né, e cada dia mais melhorarmos com tudo que nós pudermos fazer em questão de uma mensagem mais extensa, mais de mensagem, temas de mensagem. Então fique à vontade para compartilhar aqui. Então esse é o 9º dia de propósito. Então hashtag 9, porque nós cremos que estamos ao nível, subindo o nível, e amanhã estaremos com outro vídeo falando da palavra de Deus. Deus te abençoe.